Então vamos lá? O Lula fez a indicação do Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Para você que não sabe, o Banco Central é uma das áreas mais importantes do nosso país, é quem controla a taxa de juros, que acaba tentando controlar a inflação ali, que faz a nossa economia circular de alguma maneira. Um editorial do Partido Novo deixou algumas pessoas bem preocupadas com essa indicação. Eu vou conversar um pouco sobre os argumentos aqui do Novo, vou dar também a minha opinião, mas primeiramente a gente vai começar lendo esse editorial, porque talvez esse editorial tenha sido uma das únicas vozes contrárias ao Gabriel Galípolo no Brasil nesse momento. Isso porque os sites de economia, de modo geral, os especializados, Valor Econômico, Infomoney, Exame e várias outras pessoas também relevantes no mercado receberam muito bem a notícia de que o Gabriel Galípolo seria, o novo presidente do Banco Central. Receberam muito bem porque o Gabriel Galípolo, para quem não sabe, ele era um nome também indicado pelo Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, e o Roberto Campos Neto, ele tinha, essa aprovação do mercado. Para você que não sabe muito bem no que isso influencia, eu sei que às vezes, antes de eu ler o editorial, eu quero explicar um pouco, porque às vezes fala assim, mas esse negócio entra político, sai político, Para quem não sabe aí a importância do Banco Central, para as pessoas que não estão compreendendo muito bem a relevância dessa notícia, o Banco Central é uma das principais fontes ali de organização financeira que um país pode ter. Ele dita o ritmo como a gente vai avançar a economia, ele dita o ritmo que a gente vai controlar a inflação, ele dita basicamente tudo. A taxa que você tem Selic aí, ela é definida pelo Banco Central e pelo Copom, claro, mas é ali uma parte do Banco Central. Então, assim, você tem diversos mecanismos que saem a partir disso. Se o varejo vai vender bem ou não, se a gente vai ter pleno emprego ou não. Tudo isso mesmo tem a ver com as políticas do Banco Central. Então, são atribuições ali muito complexas e por isso a gente fala que isso pode abalar toda a Bolsa de Valores, pode abalar todos os fundos imobiliários, pode abalar todos os investimentos de renda fixa e abala. Muitas vezes você não consegue perceber isso, mas abala. Então, aqui a gente tem um editorial, chamado O Risco Galípolo, que é o novo indicado, Então, o Gabriel Galípolo. E aí, no editorial, o Novo escreve assim, Partido Novo, tá? Eu vou ler absolutamente o que eles estão escrevendo, vou comentando ao decorrer do vídeo aí. O Brasil está prestes a perder um dos últimos freios institucionais para a barbeiragem do petismo na economia. Isso porque o Roberto Campos Neto ele tem que se posicionado contra as políticas expansionistas do governo a todo momento e ele tem retido o governo, Porque ele fala assim, olha, se vocês continuarem gastando do jeito que estão, eu vou subir a taxa de juros. E subiu, inclusive, esse 0,25, porque isso pressiona o governo, diminui a quantidade de dinheiro, a oferta de crédito, e com isso diminui a popularidade dos governos e não só, diminui o poder de consumo da população de modo geral, e a gente sabe que quando a população fica espremida financeiramente, a gente tem ali, uma revolta muito maior. E ele faz isso de birra? Claro que não, porque o que ele está tentando fazer é, se já que o governo está gastando demais, do outro lado eu preciso remover dinheiro da economia de alguma maneira para a inflação não descontrolar. Então é tudo uma tentativa de controlar a inflação para que a gente não se torne aí uma Argentina da vida, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, a frase que o Novo disse aqui, o Brasil está prestes a perder um dos últimos freios institucionais para a barbeiragem do petismo na economia, é referente a isso que eles querem dizer. Dá para chamar de barbeiragem, uma injeção exagerada de dinheiro na economia. O mandato do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central está chegando ao fim, chega ao fim no final desse ano. O primeiro mandato independente do Banco Central, Ele foi indicado ainda pelo Bolsonaro e permaneceu no cargo, então isso é muito interessante. Agora o Gabriel Galípolo, independente de se o Lula vai ganhar ou não a eleição, ele deve ficar também até o final do mandato dele. E o Gabriel Galípolo já foi aprovado pelo Senado para a sua sucessão. O Banco Central terá na sua presidência alguém que compartilha da visão ideológica de Lula sobre o papel dessa instituição na economia brasileira, o que representa um cenário preocupante. Essa afirmação aqui, eu vou dizer que o Novo pode estar um pouquinho exagerado. O que acontece? De fato, se o Lula indicou o Gabriel Galípolo, eles devem ter algum tipo de alinhamento. Mas o Gabriel Galípolo também é o nome que agrada ao mercado. As notícias de terça-feira do mercado foram todas positivas, Na quarta-feira tudo bem, caiu ali, mas vinculado a outras coisas, mas as notícias foram muito positivas, todo mundo recebe muito bem o Galípolo. É o nome favorito do mercado, é o nome que o mercado queria. Ele não é totalmente alinhado com o Lula, como votou alinhado com o Roberto Campos Neto e sinalizou essa votação ali expressiva, já se posicionou contra o governo em algumas votações. Não, Raul, isso aí foi ortodoxia, que é o que dizem, Como ele não tinha chance de ganhar, então ele votou para não se queimar com as pessoas e etc. Bom, sim, mas aí se você fala, completamente, que ele compartilha da visão ideológica, etc., um nome pró-mercado, que compartilha completamente da visão do Lula, acho isso exagerado, tá? Acho isso aqui uma tentativa também de criar uma espécie de, ai meu Deus, o fim dos tempos, que é muito comum, principalmente em períodos eleitorais, mas aqui também tá feito. Indicado em 2019 por Jair Bolsonaro, o Campos Neto tornou-se um dos principais alvos das críticas de Lula no início do seu terceiro mandato. É verdade que o Lula criticou o Roberto Campos Neto
todo o tempo. É verdade também que o Lula transformou ele numa espécie de antagonista, né? Então eu tô tentando trabalhar, mas tem o Campos Neto ali. Só que ao mesmo tempo que o Lula fazia isso, o ministro da Fazenda, indicado pelo Lula, muitas vezes, que é o Fernando Haddad, Andrade, a gente chama ele aqui, é apelido nosso, muitas vezes ele também pressionava o governo para agir de acordo com o Campos Neto. Então é muito mais uma questão do Lula querer e saber da necessidade do Campos Neto e ao mesmo tempo ficar assim, ah não, tira ele daqui, nossa, ele é feio. E daí ele vai lá e indica o nome que o Campos Neto indicou. Então assim, nossa, ele é bobo, ele não está fazendo aquilo que eu quero, mas ao mesmo tempo ele rezando por dentro, pelo amor de Deus, continua fazendo isso. Porque ele não podia queimar com a audiência dele. Se o Lula defender aumento da taxa de juros, ele perde a base. Só que no fim das contas, gente, ele tá querendo isso mesmo. Ele está querendo que alguém balize a economia, porque ele sabe, ele não é bobo, gente. Ele participou da presidência ativamente por 8 anos e inativamente aí, ó, desde sempre, né? Então o Lula sabe muito bem que ele não pode simplesmente criar uma política expansionista do nada, porque ele não quer ver a inflação indo pras estrelas. Só que se ele falar isso, inflação, sei lá o quê, ele perde o eleitorado dele. Aquela base mais fanatizada da esquerda ali vai falar, porra, não rola, sei lá o quê. Então o Lula é um político, ele só jogou a responsabilidade pra outro e ao mesmo tempo que ele ficava lá, ó, dale no Campos Neto, o Haddad tá aqui, calma, Campos Neto, vamos conversar, vamos interagir. Quem manda era o Haddad? Quem indicou o Galípolo, que é o cara indicado pelo Campos Neto? Então será que ele tá assim mesmo? Não é o cara do mercado? O Galípolo, no momento, ele era o cara que o mercado queria. Por que o Lula não indicou o Boulos? Não é uma atribuição possível? Ah, tem que passar na sabatina. Para! Ele poderia indicar outra pessoa. Cadê o Guido Mantega? Saudades, né? Deus me livre. Então, assim, quantos nomes o Lula tinha aqui, gente? Ele poderia ter indicado qualquer um. Alinhado, mais ou menos alinhado, não. Ele poderia ter indicado, assim, um cara do PCdoB, poderia ter indicado um maluco do Partido Comunista do Brasil, ou o Partido da Causa Operária, né, o PCO, poderia ter indicado, cara, tem tantas opções de nomes absurdos, podia ter indicado o Jonas Emanuel, como é que chama? Que é o comunista que brigou com o Kim Kataguiri lá, os dois, foi bonitinho o debate deles, o melhor debate de São Paulo, o único debate que teve propostas pra São Paulo foi o debate entre dois caras que não tá concorrendo à prefeitura, um comunista e o outro liberal do MBL. Então, por que ele não indicou? Ele não podia indicar o Jonas Manuel? Podia, pô. Ele poderia ter indicado Humberto Matos. Raul, quem que é esse? É um comunista. Poderia ter indicado Elias Jabbour. Por que ele indicou o Campos Neto? É essa pergunta que fica. Se o Lula, né, tá tão intencionado assim dos comunistas, se ele quer tanto injetar dinheiro, por que não indicou, né, pro presidente do Banco Central? Porque ele sabe que isso dá merda, gente. Qualquer um sabe disso, né? Tem até a Maria da Conceição Tavares, né, falando por que a esquerda nunca indicou pra presidente do Banco Central uma pessoa mais alinhada à esquerda. Por que sempre dão carguinhos assim, Ministério da Cultura, sei lá o que, exatamente por isso. O Lula, mais do que ninguém, ele sabe que indicar realmente uma pessoa ideológica para presidir o Banco Central é afundar o país. Não tem como, né, não negar isso aí. Ele não indicou. Não, ele perderia popularidade. Gente, o Lula tem 80 e poucos anos, não é por popularidade. Ele realmente não é esse cara mais, ele sabe. Quando você vai ficando mais velho, governou o país por muito tempo, ele sabe o que funciona e o que não funciona, né? Já entenderam. Então, assim, tem que fingir? Tem que fingir, porque política é isso, né? Tem eleição daqui 2 anos. Então o petista atacou a atuação do Banco Central como se a gestão da taxa de juros dependesse apenas da vontade de Campos Neto e não do resultado de uma avaliação complexa e técnica de indicadores econômicos. Exato, jogou pra claque. Como o Banco Central possui autonomia, algo que o Lula detesta, né, restou ao presidente espernear enquanto aguardava o fim do mandato de seu desafeto. Ele poderia mexer na meta da inflação, gente. Tem hora que o Novo é um partido inocente, né? Tipo assim, o Novo, ele acredita tanto nas coisas que o Lula fala que é impressionante. O Novo acredita mais no Lula do que o pessoal de esquerda. É sério, eu nunca vi ninguém que acredita tanto nas palavras do Lula quanto o Novo. O maluco tá ali literalmente fazendo uma campanha. Tá ali literalmente falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E o Novo tá levando a sério, né? E caindo no bait e divulgando isso aqui. É Nenas. O cara que fez isso aqui, sinceramente, gente, vocês me desculpem, tá? Do Partido Novo aí. Gosto de vocês. Acho que a gente precisa mesmo de nomes mais liberais. Mas assim, cara, vocês são bobinho, né? Isso aqui, cara, é exatamente o que o Lula queria ouvir vocês falarem. Ele fala isso pra vocês atacarem ele dessa maneira, porque aí a esquerda defende ele. Então, assim, meu lindo, a postura de Campos Neto no comando do Banco Central foi exemplar. No ano eleitoral de 2022, o Banco Central mostrou coragem e independência ao continuar o ciclo de alta de juros, iniciado em 2021, elevando a taxa de 2% para 9,25% ainda naquele ano, e para 13,75% em 2022. O controle da moeda e da inflação é uma questão séria e não pode ficar à deriva de interesses políticos pontuais. Nunca não esteve. O Brasil teve uma amostra recente desses riscos. Sob o comando de Alexandre Tombini, o Banco Central seguiu o plano econômico desvairado de Dilma Rousseff e reduziu rapidamente a taxa de juros
de 12,5% para 7,25% entre 2011 e 2012. O resultado foi o aumento da inflação e a grave crise econômica de 2015 e, claro, a redução do PIB depois e tudo que se seguiu. Até aqui tudo bem. Ciente das expectativas do mercado, Galípolo tem se esforçado para construir uma imagem de independência e ponderação. Em suas independência e ponderação, acho que independência poderia dizer que sim, ele tem se mostrado, mas ponderação, o Galípolo nunca fez questão, né? Em suas entrevistas faz questão de ressaltar que terá autonomia para cuidar da política monetária de forma técnica. É o que ele tem dito. E é o que foi feito lá atrás e, se ele tem um mandato que não se esgota, ele vai poder fazer isso de forma técnica. Até agora, o rebranding da imagem pública do Galípolo tem funcionado e o mercado tem aceitado essa inexplicável fachada midiática moderada do próximo presidente do BC. Não tem nada a ver com a imprensa, tá? Primeiro que todas as corretoras e bancos, etc., eles têm vínculos muito próximos com essa dita imprensa. A Infomoney é da XP, meu príncipe. Não foi a imprensa que disse, né? A Exame pertence ao BTG Pactual. Não foi a imprensa que disse. Quem está dizendo é o mercado, tá? Então, o mercado aprovou o nome do Banco Central, né? E o Partido Novo, assim como eu, nós vamos ter que lidar com isso. Essa aprovação, ela veio do mercado. Você pode dizer o que você quiser, mas o mercado, no momento, ele tem aprovado o nome do Galípolo. Por razões que talvez eu desconheça, vocês também, mas que o mercado sabe de alguma coisa, sabe. No entanto, é preciso levar em considerações mais do que 2 ou 3 frases desenhadas para agradar o mercado. Imagino. A versão moderada de Galípolo entra em contradição com os 3 livros que publicou com Luiz Gonzaga Beluso: A Escassez na Abundância Capitalista, Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo e Dinheiro, O Poder da Abstração Real. Isso é um fato, né? O Galípolo, ele tem mesmo esses livros, né? E tinha uma postura muito diferente lá atrás. Para quem se dá o trabalho de conhecer sua obra, né, Gabriel Galípolo deixa claro que é mais um heterodoxo, um partidário da abordagem econômica que afirma que todas as práticas que funcionam nos países desenvolvidos, responsabilidade fiscal, controle da inflação, liberdade dos mercados, estão erradas. De fato, e durante a pandemia até, ele disse que injetar dinheiro na economia não teria grandes impactos e tal. Isso aqui é verdade, tá? Essa versão do terraplanismo na economia insiste em se reproduzir no Brasil e já causou incontáveis danos ao país, o mais recente deles no governo da petista Dilma Rousseff. A economia brasileira vai enfrentar um enorme risco nos próximos anos, quando Lula invariavelmente decidir interferir nas políticas do Banco Central. Galípolo terá força para contrariar o seu padrinho, mas não é independente. Vocês acabaram de falar que ele estava esperneando, então se o Galípolo quiser, ele pode fazer o que quiser, não é isso? Ou é o Galípolo que não quer? Ou é o Lula? Então vocês têm que decidir isso aí. Pior, terá a convicção de contrariar os ideais heterodoxos que sempre defendeu? Bom, é isso. Um belo serviço para o Lula, isso aqui, um belo serviço. O Lula estava com a dificuldade imensa de explicar o porquê que o Galípolo é o presidente do Banco Central, né? Tava com a dificuldade muito grande de explicar isso politicamente, os esquerdistas estavam putos, e o Novo acabou de prestar, assim, o melhor papel eleitoreiro que eu já vi de uma indicação do Banco Central. Porque isso aqui agora o mercado já estava a favor do Galípolo ali, agora os esquerdistas vão ler isso aqui e falar, nossa, então o Galípolo é nosso, o Lula agora é o grande controlador do Galípolo, enquanto, na verdade, a gente sabe muito bem que o Lula, ele se dobrou ao mercado porque é o que ele sempre foi bom de fazer, né? Jogar um meio de campo ali, joga um contra o outro, papapá, e ele sai tranquilão. Então, parabéns aí pro Novo, uma salva de palmas aí, vocês realmente fizeram a melhor propaganda eleitoral do PT que eu vi nos meus últimos 31 anos de vida. Isso aqui foi uma obra de arte, porque assim, tudo aquilo que o Lula tá suando pra explicar, vocês fizeram parecer que é um grande plano arquitetado pelo grande gênio Luiz Inácio Lula da Silva, né? Parece que o Lula tem um plano quando você olha isso aqui. Fala assim, caramba, o Lula conseguiu controlar o mercado, controlar a imprensa e fazer sei lá o quê. Então a manchete saiu de Lula cede a pressão do mercado e põe em Galípolo para Lula é o grande orquestrador da esquerda. Dá muita moral pro Lula. E agora, isso aqui, Raul, muda o que na minha vida? Sinceramente, gente, por enquanto, né? Se você é um investidor, por enquanto não mudou absolutamente nada. O Galípolo é só mais um cara indicado aí nesse negócio. Ninguém manda no Banco Central sozinho, não funciona assim. A gente tem o Copom, a gente tem os mecanismos de mercado, a gente tem os empresários fazendo pressão, a gente tem o lobby das indústrias e do varejo que tá difícil. A gente tem muita coisa. Se você quiser aprender a investir de verdade, quiser aprender a entender economia, muito além dessa máscara política, o que tá por trás desse jogo, né, com aulas onde eu realmente posso explicar as coisas. Quem tá na UVP sabe que lá dentro da UVP tem coisa que eu posso falar que aqui eu não posso.
nosso. Inclusive vai ter uma aula sobre isso aqui na UVP, diferente dessa que teve aqui, né? Porque a gente pode fazer uma análise um pouco mais sincera com menos gente, né, ali. Se você quiser fazer parte, né, da maior comunidade de investidores do Brasil, com as pessoas que controlam mesmo, que estão aqui, sabe, se mantendo. Assim, a gente gerencia bilhões de reais aqui, a gente tem essa experiência para te passar, para você aprender a cuidar do seu dinheiro, investir no Brasil e no mundo inteiro. Se quiser isso, auvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche para mim o questionário aqui com cautela, tá? E você vai entrar aí em uma turma da UVP. E lembrando, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Inclusive, a gente teve a nossa primeira reclamação e eu quero mostrar para vocês aqui essa excelentíssima reclamação. Mas essa é séria mesmo. A gente teve um problema. É séria aqui, ó. Em Curitiba, Paraná. Dia 4/10/2024. Estou no módulo 7 do curso desde o dia 1 de outubro. É uma aluna que começou em janeiro, tá? Eles mudaram de plataforma, é verdade. A gente atualizou a plataforma para uma mais nova e tudo. E meu curso voltou a estaca zero. Cara, na hora de transferir essa aluna de base, a gente esqueceu o histórico de aulas dela. Como ela era uma aluna de janeiro, normalmente as pessoas já tinham concluído ali. Na hora de transferir, a gente não percebeu que ela não tinha concluído, porque ela tinha chegado no módulo 7. Então ela não tinha assistido ainda o módulo 8. Resetou o sistema. E aí, a gente voltou ela pro módulo 1 e trancou as aulas tudo. Poxa, ela ficou brava, com razão, né? Putaça da vida. E aí ele falou, já falei com o suporte pelo WhatsApp 2 vezes e sempre me enviam links onde todas as aulas estão bloqueadas e meu histórico apagado. Ela enviou 2 vezes ali no dia 4/10, né? E por coincidência, o dia 4/10 já era uma sexta-feira onde a gente estava no evento da empresa, o que não é desculpa nenhuma. Ela não tem nada a ver com isso. E aí, os meninos demoraram um pouco mais para conseguir entender o que tinha acontecido, porque esse erro aconteceu somente com 40 pessoas. 42, para ser mais exato. Então a gente não entendeu o que tinha acontecido, achou só que ela não sabia onde era o link para abrir as aulas. Vacilo nosso, né? Foi realmente um erro. Ela falou, o curso tem prazo, é verdade, tem 1 ano para concluir. Estou perdendo muitos dias de estudo e não resolve. É verdade. E aí a gente conversou com ela no dia 4/10, depois de 2 vezes a gente conseguiu resolver esse problema, só que muito tarde, né? O horário que ela postou, 9h52 da manhã. O horário que foi dar por resolvido lá para as 18 horas. Então, realmente ficou muito enrolado. Ou até no dia seguinte, se não me recordo. Realmente ficou muito enrolado para entender, porque a gente não tinha entendido o problema. Mas aí, o que a gente fez? Poxa, chamei ela no Instagram, eu mesmo, né? Conversei com ela, falei, olha, aconteceu mesmo e tudo, né? A gente teve esse problema. Isso porque a gente já tinha chamado ela antes, que ela tinha tido um problema também para abrir conta. Foi um azar, né? Que ela teve no geral, porque ela teve problema também para abrir conta na plataforma do BTG quando a gente migrou. Então, ela já tava irritada com a gente, tá no direito dela, tá na razão. E aí, a gente teve um bug, ela falou que isso foi uma coisa muito grave, a gente devolveu os dias dela, a primeira coisa que a gente fez, reestabelecer os dias ali que ela tinha perdido. E o que a gente fez? Ofereceu o dinheiro de volta, né? Porque ela falou que tava muito insatisfeita, que tinha achado horrível, né? Que tinha sido uma coisa muito grave o que aconteceu com ela. E, de fato, perdeu o histórico ali, é muito ruim. Mas a gente conseguiu recuperar o histórico, conseguiu tudo. E aí eu conversei com ela para entender o que tinha acontecido e tudo. Falei com ela. E aí a gente conseguiu migrar e oferecemos para ela o reembolso. Ela não quis, né? A gente falou, a gente ofereceu o reembolso. E aí ela falou, não, eu não quero reembolso, vou concluir as aulas. As aulas, eu gosto do curso, gosto das aulas. Eu vou concluir de toda forma. E aí ela falou que aprendeu com a UVP, que ela não queria o dinheiro de volta, porque ela se sentiria lesando, né? Foi isso que ela me falou na conversa, se ela tivesse pedido o dinheiro de volta. E aí ela falou bem e tudo. E aí a gente liberou para ela, né? Mais 3 meses de acesso para ela não ser impactada e a gente pediu desculpa. Mas aí ela não ficou feliz, não. Tá brava. Falou assim, ó, a empresa resolveu somente após publicar meu descontentamento aqui no Reclame Aqui. É verdade. Não fico nem continuo ativa. Continua sim. Se você não quer o cancelamento, você continua ativa, minha linda. O único jeito de você tirar a atividade é pedindo o cancelamento. A gente devolve seu dinheiro e cancela seu acesso. Não tem como fazer de outro jeito. Aí estou inscrita no curso e pretendo concluí-lo. Então, você está ativa. Não dou autorização alguma para criarem imagens minhas. Tudo bem, não vamos criar imagens suas. Então, ela disse, resolvido o problema, não voltaria a fazer negócio, mas não quer cancelar o negócio também. E deu nota 8 pro nosso atendimento. Achei até boa a nota, porque o atendimento foi horrível. Achei isso aqui, você foi bondosa. Então é isso, nossa primeira reclamação, mas foi muito bom. O Maurício falou assim, via contrato, a gente pode devolver o dinheiro pra ela pra gente poder remover a reclamação. Eu falei, que é isso? Isso aqui é uma prova de que a gente realmente devolve o dinheiro, caso tenha algum problema, e é uma prova de que quem entra não quer sair. A mesma hater, a melhor hater que a gente já teve na vida é essa. O curso é horrível, eles são horríveis e eu vou ficar até o final. Então, desculpa, de verdade, por tudo que aconteceu, mas a gente vai usar uma nova propaganda. Você virou nossa nova propaganda, é nossa reclamação. Depois de 30 mil alunos... Depois de 30 mil alunos, nossa primeira reclamação é uma hater que não quer ir embora. E eu pedi até, eu mandei mensagem pra ela, falei, minha linda, eu te resolvo isso aqui, te devolvo o seu dinheiro. Você teve algum prejuízo financeiro, porque talvez ela tinha tido. Falou que não teve nada, que nem tudo é dinheiro, e que ela tá puta, e que ela tem os direitos dela.
de permanecer com a reclamação dela Ela aqui. só quer assistir as aulas dela. Ela quer assistir as aulas dela em paz e pediu pra eu parar de conversar com ela, que ela não quer conversar comigo também mais não. É isso, nossa primeira reclamação. Obrigado pela reclamação, foi realmente muito boa, foi o melhor marketing que a gente poderia ter, porque é um hater confirmando o nosso compromisso. Eu só quis mostrar pra vocês porque aqui é uma pessoa insatisfeita, mas que comprova pra vocês que a gente realmente devolve o dinheiro caso a pessoa fique insatisfeita, né? E que a gente sempre tenta resolver as coisas, todos os problemas da melhor maneira possível pros alunos. Aqui o que ela contou basicamente pra vocês foi, olha, eles realmente fazem de tudo pra não ter reclamação, devolve dinheiro, faz qualquer coisa, mas eu não quero ir embora. Mas também não tô inscrita no curso, só vou concluir. Sem estar inscrita, não sei como. Beijo.